Bom dia, alunos. Meu nome é Rafael, eu sou aluno do sétimo bloco da UESP, do curso de História. Estamos aqui para apresentar uma aula para vocês tanto sobre os processos de dependência, mas mais voltados para a nossa região, que foi uma batalha que aconteceu em Campo Maior, que é a Batalha de Genipapo. Bom, o que a gente pode falar nesse início sobre a província do Piauí entre esses anos de 1811 e 1821? Bom, Piauí era um importante ponto de ligação entre as províncias do Norte e Nordeste, ou seja, províncias do Grão-Pará, que hoje é o estado do Pará e Amazonas, províncias do Maranhão, que hoje é o Maranhão, províncias da Bahia e Pernambuco. Devido à sua posição estratégica, por ser mais centralizada, servia de ligação entre essas regiões. E a nossa economia nesse período era basicamente voltada à agropecuária, pois bem, boa parte assim como em todo o Brasil, o que nós tínhamos eram os senhores de terra, né? Eram os grandes fazendeiros, que é uma coisa que a gente tem até hoje, como exemplo. E no Brasil, e no Piauí naquele período, a gente vai ter uma forte presença da coroa portuguesa em Oeiras, que até então era a capital da província do Piauí, e que vai fazer parte desse processo tanto da independência do Brasil, quanto para a Batalha de Genipapo, que vai ser um dos pontos principais ali de ação nesse período. A gente também vai ter o papel da província da cidade de Parnaíba, que se encontra mais ao sul do Piauí, e sua forte economia, que era, como é uma cidade banhada pelo rio Parnaíba, a gente vai ter toda uma influência do quê? Da, da navegação a vapor que vai vindo mais adiante, e também da economia para exportação para todos os outros estados. Bom, a gente pode iniciar nossa aula de maneira mais aprofundada. Quem foi Fidié? Né? Esse senhorzinho aqui que está aparecendo para vocês. E quem mais participou desse conflito? Na minha fala, dá para perceber quem participou desse conflito, né? E o que estava acontecendo no Brasil naquele momento? Algo muito importante no século XIX, no ano de 1800. E mais, teve mais povoados, ou no caso, províncias que participaram, além de Oeiras e Parnaíba, dentro do Polo Piauí? Teve mais cidades que participaram, ou foram só Oeiras e Parnaíba? É o que a gente vai aprender ao longo da nossa aula. Bom, um pouco antes do conflito armado, a gente deve tomar atenção para quem foi Fidié. Fidié, ele já lutava nas lutas portuguesas em Portugal. Ele era um conhecido da coroa ali, então tinha toda uma... Ele era meio que chegado deles, né? Então, isso já mostra um pouco da relação que ele tinha com Portugal. O governador das armas nada mais é do que aquele oficial responsável por toda o grupo de militares, ou seja, pelo nosso exército, nossa polícia de hoje. Ele é como se fosse um coronel, um comandante daquele período. Bom, as províncias do Grão-Pará e Maranhão e Pernambuco exerceram uma grande influência, um grande papel nesse período. Por quê? Porque estava tudo conectado com a província do Piauí. E dentro desses lugares, a gente vai ter quem era a favor da independência do Brasil, ou seja, a favor do Rio de Janeiro, e quem era a favor de Portugal. Então, a gente pode atentar para esses grupos que vai ter aqui, e vai basicamente estar totalmente ligado no processo de independência, não só do Piauí, mas do Brasil como um todo, tá bom? E a cidade que eu havia falado um pouco antes, a gente pode ter o exemplo da cidade de Campo Maior, que vai ser um papel que vai desempenhar um papel fundamental para tanto a Batalha de Genipapo, quanto para a independência a independência do Brasil. Mas, nesse caso, a aderência, né? No caso do Piauí, fica a favor da independência do Brasil, ou seja, do Rio de Janeiro. Bom, a revolta em Oeiras e a Batalha de Genipapo. Aqui, como a gente está mostrando na televisão, em primeiro, 24 de janeiro de 1823, Oeiras passa a aderir à independência. Nesse momento, já tinha várias confusões ali no Piauí, somente entre Parnaíba e, e o restante da província, porque Parnaíba era o local onde tinha mais gente que estava a favor da independência do Brasil, ou seja,
Daí FIDE, que estava em Oeiras, decide marchar até Parnaíba para conter os revoltosos que estavam lá naquele local. Esse já é o início do nosso conflito. Bom, e no dia 1º de março de 1823, FIDE retorna a Oeiras, porque agora, como ele ficou muito tempo, né, sem pisar, sem voltar para Oeiras, que era a capital ficou muito frágil. Ou seja, eles passaram a pensar, não, seria legal a gente ficar a favor do Dom Pedro I, né? Porque, lembrando, como a gente viu na aula de independência do Brasil, após a ida de Dom João VI para Portugal, ele deixa seu filho no Brasil. E o seu filho, ao longo do tempo, e também, né, dos interesses que vai ter dos grupos, o que ele vai querer? Ele não vai querer mais voltar para Portugal e nem querer que o Brasil seja um território que seja mandado por Portugal. Por isso que a gente vai ter até mais à frente o dia do fico, que é o dia que o Dom Pedro I decide ficar no Brasil e a gente começa os processos de independência do Brasil de fato, pelo menos entre a capital, Rio de Janeiro, e Portugal. Pois bem, no dia 13 de março de 1823, as tropas de Fidé chegam em Campo Maior, porque Oeiras fica mais ao centro do Piauí e Parnaíba fica mais ao sul. Aí, nesse caminho, eles pararam em Campo Maior, que já era uma cidade que era muito importante para os grupos que eram pró-independência, sabe? Porque lá já tinha muitos, como eu posso dizer, muitos grupos, muitas pessoas que estavam a favor da independência. Ou seja, lá é um lugar onde vai ter o conflito de fato, a Batalha de Genipapo, que vai ser às margens do Genipapo. E aqui no nosso tópico 4 temos o início do conflito armado entre as tropas de Fidé e os independentes. Dentistas, que vai caracterizar essa briga. Bom, o conflito às margens do rio. O que a gente deve lembrar e deve pensar nesse conflito? E nesse conflito a gente tem a participação de toda a sociedade, assim, várias pessoas, não só militares, que participaram desse conflito, principalmente quem é a favor da independência do Brasil, seja tanto escravos como trabalhadores rurais, eles vão participar da guerra. Isso mostra já uma das dificuldades que os independentistas teve, pelo menos nessa batalha em si, porque como eram pessoas que não tinham nenhum treinamento militar, eles foram, não facilmente, né, porque a batalha, segundo os livros, dizem que durou mais de 5 horas, mais de 5, 9 horas, então foi uma batalha intensa, que constava mais de 5.000 pessoas por lado das tropas pró-independência e apenas 1.000 pelas tropas de Fidel. Só que aí a gente vai ter algo que é fundamental, que é a experiência militar de Fidel, que basicamente vai ser responsável pela vitória na Batalha de Genipapo, caracterizando com mais de 400 mortos pelos lados dos que eram a favor da independência e mais de 100 das tropas de Fidel. E também, como eu já falei, a participação da população, e também a gente pode pensar quais os resultados da Batalha de Genipapo. À primeira vista, uma vitória de Portugal, porque Fidel venceu. Mas, num segundo momento, a gente presta atenção que não foi bem assim, pois, mesmo com a derrota das pessoas que eram pró-independência, a gente vai ter a, o, a ideologia, mas o pensamento, né, o sentimento de independência do Brasil vai ficar mais aflorado. As pessoas vão querer independência do Brasil, não só as pessoas, mas também os políticos e os grandes e senhores de terra daquele momento, né, que eram quem tinha dinheiro e quem basicamente mandava na província naquele período. Então, a longo prazo, a coroa portuguesa perdeu, né, teve essa derrota, tanto que eles não conseguem retornar para Oeiras, né, que o Fidel, depois que venceu a batalha do Campo Maior, eles queriam retornar para Oeiras, mas como eles já viam que já tinha um grande número de pessoas a favor da independência, ele achou mais interessante ir para o Maranhão, que vai ter outra revolta, na Revolta de Caxias, que basicamente vai permear esse momento da independência do Brasil. A gente deve pensar, principalmente, né, nessa nossa aula, nesses interesses, né? Qual era a intenção desses grupos? Principalmente era eles se manter no poder, como a gente vê hoje, né? As pessoas que têm dinheiro e terra. Era basicamente o que eles estavam em mente. Era ter mais poder, para ter mais controle, não só de terra, mas do comércio, entre outros.
Bom, é isso por enquanto. Eu agradeço, de verdade, por vocês estarem me acompanhando até aqui. Se cuidem, bebam bastante água e se protejam, tá? Porque é extremamente necessário para a gente nesse momento.